E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de hoje de artes. Espero que vocês possam gostar, que vocês possam evidentemente aprender muitos conceitos e que vocês possam evidentemente levar esses conceitos, essas ideias, o que vocês aprenderem e principalmente evoluir nos conhecimentos, né? O mais importante nas nossas aulas é justamente isso, conhecer ou aprender novos conceitos que a gente vai tendo. Vamos lá? Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o cubismo, né? Mais um movimento artístico, né? Muito importante. E a gente vai ver as características e fases desse estilo, né? Do movimento cubista. Vamos lá? Bem, primeiramente vamos para a contextualização histórica, né? A parte do contexto, né? Então, o cubismo ele surgiu no século XX como um movimento das artes plásticas, tendo como fundadores os artistas Pablo Picasso e Georges Braque, né? Então, a gente observa uma das características do cubismo, né? Primeiramente a gente vê, né, que a palavra cubismo vem da palavra cubo. E nisso foi um movimento que revolucionou a Europa, né, os países europeus durante o século XX, né? Então, Pablo Picasso ele foi um dos principais nomes, né, do cubismo, assim como Georges Braque também, como a gente pode observar. E aí a gente vê uma imagem de Pablo Picasso chamado Les Demoiselles d'Avignon, e a gente vê essa representação, né? essa disposição, né? das artes, né? Disposição das cores, das formas, enfim. Então ele estava muito preocupado com essa questão das formas simétricas, né? Das formas do cubo em si, né? Por isso que o nome do movimento cubismo ele está relacionado ao uso dessa forma, né? E então a gente vê isso. Então, pessoal, como já foi falado, no cubismo o artista tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, né? Representando todas as partes de um objeto no mesmo plano. Como assim? Ele usava os quadrados, ele usava os cilindros, os círculos, as elipses, os triângulos, os quadrados, enfim, todos os polígonos, né? Todas essas formas geométricas no mesmo plano, ou seja, no mesmo ambiente, né? Então, todas as formas da natureza que eram representadas nos quadros cubistas, eles eram criados a partir de figuras geométricas, daí o nome cubismo, né? E aí a gente observa isso, a gente observa essa questão da criação cubista justamente a partir dessas figuras geométricas, né? Então foi um movimento inovador, foi um movimento artístico muito representativo, em que a gente
observa essa questão, né, das formas, né, geométricas, né, dessas formas que foram evidentemente utilizadas, né, que foram evidentemente usadas, né? Então a gente pode observar isso. Então o cubismo ele representava essa questão de representar elementos da natureza, porém dessas formas, né? A gente observa que a forma como o artista representava o mundo no cubismo, ele passava a não ter nenhum compromisso com a representação real das coisas, ou seja, o artista cubista ele não estava preocupado com a realidade, ele não estava preocupado com as representações reais, né? Ele estava mais preocupado em retratar as suas sensações internas, né? A partir, evidentemente, dessas formas geométricas, como eu já disse, né? Então, ele não reproduzia os elementos da natureza, as formas da natureza fiéis, né? Ele representava essas formas da natureza, essas representações, mas em formas geométricas, né? Ele saía daquela realidade. Então ele não estava preocupado, o artista cubista ele não estava preocupado com essa representação real das coisas, mas sim da questão do realismo, né, do realismo interno, né, da sua representação. Então, a realidade era algo que estava totalmente fora dos padrões do artista cubista, né, do pintor cubista, né, do artista desse movimento. Então, o que acontece? Essa realidade, esse mundo real, essa representação real, ela foi totalmente retirada de cogitação pelos artistas cubistas, né? Eles representavam o mundo, eles representavam a sua realidade dentro da sua ótica, dentro da sua visão. Então, tudo que eles faziam iam contrários à realidade. E isso foi observado nessa questão do cubismo. O marco inicial do cubismo foi a obra Les Demoiselles de Avignon, que a gente já viu em slides anteriores, e foi pintado por Pablo Picasso no ano de 1907. E aí a gente observa mulheres, evidentemente, no quadro, mas você observa que elas não são retratadas de forma real, né? Elas são retratadas de uma forma mais voltado com formas geométricas, né? A gente vê exemplos ali no nariz de triângulos, né? A gente vê algumas formas quadradas, a gente vê algumas formas elípticas que foram usadas, né? Justamente por causa disso, porque o cubismo ele representava justamente esse posicionamento de se fazer obras totalmente com a fuga da realidade, né? E nisso a gente observa essa questão, né, de que eles estavam mais preocupados em fugir totalmente daquela realidade e, através das suas obras, representá-las em formas geométricas. Então a gente pode observar essa constância dentro dos trabalhos do cubismo, né?
Então a gente observa isso. Opa, deixa eu voltar aqui, apertei aqui sem querer. Bem, agora nós vamos para as características do cubismo, né? Então a gente vai ver as características do cubismo. Bem, a principal característica a gente já sabe, né? A principal característica do cubismo é o uso de formas geométricas. A gente tem aí uma imagem, né, uma pintura cubista de Juan Gris, do ano de 1913. Então ele tem por título Guitar and Pipe. Guitar and Pipe, ou seja, guitarra ou violão e cachimbo, né? Então a gente observa aí nesse quadro a questão de várias formas geométricas, né, que foram encaixadas, que foram dispostas, que foram disponibilizadas dentro dessa perspectiva. E a gente observa isso, né? A gente observa essas várias formas geométricas disponibilizadas, dispostas de forma bem nítida, né? Essa obra de Juan Gris, ela tem uma importância muito grande dentro do cubismo, né? Ela retrata justamente essa questão das formas geométricas, né? Essa questão das cores, né? Essa questão do encaixe dessas formas, né? Então a gente observa essa obra de Juan Gris justamente isso, essa marca predominante das formas geométricas dentro do estudo do cubismo, né? Então a gente observa justamente isso, a questão das formas, né? Dos círculos, dos quadrados, dos retângulos, das elipses, de vários polígonos que são evidentemente usados. Outra característica, por exemplo, essa imagem de Pablo Picasso do ano de 1937, chamado Marie-Thérèse Walter, né? É justamente essa geometrização das formas e dos volumes. Ou seja, a gente observa nas formas, né, o predomínio dessa geometrização, né? As formas geométricas e dos volumes, eles serem colocados de uma forma harmônica, né? E também a gente vê a questão das cores, né, que foram empregadas, né? Das formas em si, enfim, a gente observa isso, né? Então a gente observa essa questão da harmonização, a gente observa isso. É muito importante a gente ver essa questão da harmonização das formas e dos volumes que foi empregado dentro dessa obra de Pablo Picasso. Nós temos também aí a questão da renúncia à perspectiva, né? O que foi essa renúncia à perspectiva? Bem, essa renúncia à perspectiva significa a questão da fuga da realidade, das perspectivas reais, né? Então, você observa, por exemplo, nesse quadro chamado de Autorretrato de Pablo Picasso, do ano de 1907, que se trata de uma imagem humana, certo? Mas não se busca aquela perspectiva real, né? Não se busca aquela perspectiva de uma situação real, pelo contrário, né?
ele está mais preocupado em retratar dentro da sua perspectiva, ou seja, dentro daquela questão das formas geométricas, né? Ele não está preocupado com aquela perspectiva da realidade em si, mas sim está preocupado em retratar essa realidade, mas dentro da sua visão, dentro da sua forma de como se pode observar isso. Então, a gente observa essa questão do autorretrato de Pablo Picasso nessa sua obra chamada de Autorretrato. A gente tem também a parte das cores mais austeras, como o branco, o negro, o cinza, o ocre ou o castanho. Aí novamente a gente tem a obra de Juan Gris, né, aquela Guitar and Pipe, né? Então a gente pode observar que ele utiliza muito essa questão dessas cores, aquelas cores mais intensas, né? O uso de cores mais austeras, como a gente já viu, né? Então nessas pinturas a gente observa justamente isso, essa questão, né, dessas cores mais intensas, né? Aquelas cores mais vivas, aquelas cores mais, como dizemos, austeras, né? Então o branco, o negro, o castanho, o ocre, o cinza, o marrom, o roxo, eles são cores bem mais usadas dentro do cubismo, né? Então essas obras, elas têm essa predominância dessas cores. Bem, então aí agora nós chegamos para os principais artistas do cubismo, né? Então a gente chega, né, a gente sai daquela questão das características e chega nos principais artistas. Então aí nós temos um dos principais, se não o principal nome do cubismo, desse movimento cubista, que foi Pablo Picasso, né? Então, o que dizer de Pablo Picasso? Pablo Picasso foi um dos maiores artistas do século passado, tanto na questão da pintura, da escultura. Foi um artista realmente muito consagrado. Suas obras até hoje são obras que são conhecidas mundialmente. É um artista consagradíssimo. Quem não ouviu falar de Pablo Picasso? E nós temos aí novamente a imagem de Marie-Thérèse Walter, essa sua pintura do ano de 1937. E foi uma pintura, aliás, é uma pintura que retrata muito bem essa questão do cubismo. Você vê a linearidade das formas, a harmonização geométrica dessas formas, né? A gente vê que é um quadro que transparece essa questão do cubismo. Ela foi empregada de uma forma bem intensa, né? E aí a gente pode observar isso, né? Que Pablo Picasso, ele desenvolveu habilidades dentro do cubismo que outros artistas também evidentemente desenvolveram, mas Pablo Picasso ele utilizou de uma forma muito singular, de uma forma muito clara. E aí a gente pode observar nessa obra que ele demonstrou
E aí a gente observa isso. Então, Pablo Picasso foi foi o principal nome dos artistas que desenvolveram o cubismo dentro do nosso contexto, né? A gente observa isso. Continuando, a gente tem aí então Georges Braque. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui, gente, só um instante. Opa, pronto. Eu imaginei que tivesse a imagem dele, não tem. Então, Georges Braque, ele também foi um dos principais nomes do cubismo. A gente aí pode observar essa questão da forma. A gente observa na imagem muitas formas geométricas utilizadas, né? Então, como a gente pode observar, o cubismo ele estava muito voltado para essa questão das formas, né? Das formas em si. Então, essa imagem de Georges Braque, chamada de Violin and Candlestick, ele retrata justamente isso. Eu não sei se vocês estão observando, mas dá para ver que na imagem, um pouco mais no canto, tem a presença de um violino. Não sei se vocês podem ver, e ao centro de um candeeiro, né? Um objeto para colocar uma vela. Então, olhando por um olhar artístico, olhando por um olhar mais claro, a gente pode observar a forma desses dois objetos, né? Esse aí ele ficou um pouco mais difícil, mas se você olhar atentamente, você observa esses dois objetos, né, no meio de várias formas, né? Então a gente pode observar isso. Então, Georges Braque também foi um dos principais nomes do movimento cubista dentro da nossa sociedade no século XX, né? Então ele foi um dos principais expositores da arte cubista nessa perspectiva, né? Então ele também teve a sua contribuição. Outro artista muito conhecido do cubismo foi Fernand Léger, né? Aí agora a gente tem a imagem dele, né? Então Fernand Léger, ele foi um dos principais nomes também, um dos principais expositores do movimento cubista, né? Aí nós temos uma imagem de uma pintura sua chamada de Mulher de Azul, né? Então a gente vê na imagem a representação de uma mulher, mas diante da visão cubista, né? Então, como eu disse a vocês, como vocês já sabem, os artistas cubistas, eles se preocupavam muito com a questão das formas geométricas, né? Do uso das formas geométricas nas suas composições. Eles retratavam imagens da realidade, mas dentro dessa perspectiva do cubismo, né? Então a gente observa isso. E aí então essa imagem de Fernand Léger, né, que tem por título Mulher de Azul, ele retrata justamente isso, né? Então a gente vê na parte central muitas formas azuis, né? Muitas formas geométricas pintadas de azul.
gente observa justamente isso, né? A gente observa essa questão das formas geométricas, né? Enfim. Então, Fernand Léger, ele representou muito essa questão do cubismo nas suas obras. Evidentemente, a gente não pode deixar de falar de Juan Gris, né? Juan Gris, ele também foi um artista cubista de maior expressão. Claro que Pablo Picasso foi o maior de todos, mas Juan Gris, ele também teve uma importância muito grande, porque durante o período do cubismo ele retratou muitas obras nesse estilo, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma imagem de objetos, é como se fosse uma porta aberta, fazendo a minha interpretação, né? E aí ao fundo um ambiente, né, com nuvens, com céus, mas é muito difícil a gente ter uma interpretação lógica visando a visão do artista cubista, né? Então, assim, eu posso ver de uma forma, vocês podem ver de outra, né? Mas cada um de nós tem uma visão, tem uma interpretação diante de um quadro cubista, né? Então, só quem pode interpretar realmente de forma fidedigna, de forma fiel, o que foi retratado é justamente o autor, né? Então, a gente observa isso, né? A gente vê em comum a todos eles o uso das formas geométricas, porém, a gente observa essa parte, evidentemente, da visão construtivista através dessas formas que foram colocadas, dessas formas que foram impostas, né? A gente observa isso. Bem, então a gente sai agora dessa viagem do cubismo na parte europeia. Evidentemente a gente viu muito essa questão do cubismo dos artistas europeus, e aí a gente chega nas influências do cubismo no Brasil, ou seja, as influências desse movimento artístico aqui no nosso país, né? Então, no Brasil, o cubismo decolou com o modernismo. Então é o seguinte, no século passado houve um movimento artístico e cultural onde vários artistas estiveram reunidos, e esse movimento artístico foi chamado de Semana de Arte Moderna, que aconteceu na década de 20, mais precisamente em 1922, e foi um movimento que revolucionou as artes brasileiras naquela época. E aí, juntamente com esse movimento da Semana da Arte Moderna, veio aqui ao nosso país as tendências cubistas, né? E essa expressão artística, ela influenciou nitidamente a obra da pintora Tarsila do Amaral e de Vicente do Rego Monteiro. Então, esses dois artistas,
dentro das suas perspectivas artísticas, eles sofreram influência direta desse movimento, né? Então, as obras desses dois autores, eles sofreram influências diretas desse movimento. Então, a gente tem aí uma obra cubista, né, do estilo cubista, de Vicente do Rego Monteiro, de 1922, chamado de Mulher Diante do Espelho. Então, assim, evidentemente está bem claro aí, né, uma mulher em frente ao espelho, certo? Porém, a gente vê que utiliza-se das formas geométricas, né? Utiliza-se das formas da elipse, da forma do quadrado, do triângulo, dos retângulos, né? Das formas geométricas, enfim. Mas não é uma imagem real, mas que é retratada de outra forma, né? Justamente como eu estou falando para vocês. Ele poderia pintar uma mulher real em frente ao espelho, mas aí ele fez da forma cubista, ou seja, ele fez usando as formas geométricas. É justamente isso que o artista cubista ele procura encontrar, essa fuga da realidade, né? Então a gente pode observar nisso. E aí, pessoal, a gente pode observar influências do cubismo diretamente ligadas em muitas obras. Gente, é muito rico, é muito vasto essa questão do cubismo. A gente vê aí uma obra chamada de O Sol Poente, de Tarsila do Amaral. Então a gente observa como é bonito essa obra, essa questão do uso das cores, né? Uma obra muito conhecida. Tarsila do Amaral foi um dos principais expoentes do cubismo no nosso país, e aí você vê, né, essa questão da harmonização das cores, né, em si. A gente também tem uma imagem aí de Vicente do Rego Monteiro chamado de Pietà, e a gente vê, né, essa questão das formas, né, aquelas formas descomunais, mas que tem uma representatividade muito grande, né? A gente observa que as formas geométricas em si, elas de certa forma, elas se combinam, né? Elas não se opõem, pelo contrário, ela tem uma harmonização, tanto na questão das formas como das cores, de uma forma muito consecutiva, de uma forma muito harmoniosa. Não existe aquela questão de desarmonização de cores, de formas, pelo contrário, é tudo muito bem organizado, é tudo muito bem feito, não é? Então essas obras, tanto da Tarsila do Amaral como de Vicente do Rego Monteiro, essas imagens cubistas, essas pinturas, elas evidentemente são observadas nisso. A gente chega agora naquela questão das fases do cubismo, né? As fases do cubismo, a gente tem aí evidentemente 3 imagens cubistas. Mais uma vez a gente tem a imagem que deu início, a pintura que deu início à imagem cubista, no caso Le Demoiselles et Avignon, de Pablo Picasso. A gente tem outra imagem de Pablo Picasso, Girl with a Bandoline, menina com um bandolim, né? E a
gente tem outra imagem, Man in Cafe, né? Não tem o nome do autor, mas eu creio que seja de Pablo Picasso também. Então essas três imagens, elas retratam essas fases, evidentemente, do cubismo. A primeira fase do cubismo é chamado de cubismo pré-analítico ou cezanniano, né? Então, por que ele recebeu essa denominação? Então, o seguinte, influenciada pelo pintor Cézanne, essa fase iniciou o cubismo com suas formas simplificadas, geometrização e cores planas. Então o que a gente observa? Que inicialmente, quando o cubismo ele começou a se desenvolver, né, a gente pôde evidentemente observar que as formas que eram utilizadas, elas eram bem mais simples, né? Elas eram bem mais, como é que eu posso dizer, harmoniosas. As formas geométricas, elas não eram tão abusadas, elas eram harmônicas. E as cores planas, né? As cores planas significam que eram cores mais claras, eram cores mais, evidentemente mais simples, né? Então a gente pode observar que o cubismo inicialmente ele teve toda aquela questão de desenvolvimento, de desenvoltura, de evolução, né? E esse período, essa primeira fase, ela teve a sua significância dentro do movimento. Então a gente pode caracterizar essa primeira fase do cubismo assim, dessa forma. Então Cézanne, que foi o pintor que melhor caracterizou o cubismo nessa fase inicial, ele contribuiu muito para que o cubismo ele se estendesse, ele pudesse se, evidentemente, se propagar dentro do cenário artístico daquela época. A segunda fase nós chamamos de cubismo analítico. Então, o que acontece? Foi uma fase evoluída na qual o artista prioriza a forma. Então, assim, o que a gente observa? Essa evolução da obra fez com que a priorização do trabalho do artista fosse elevado em um patamar maior. Então, o que a gente observa? Que ele fazia uso da decomposição cromática e distorcia os objetos de tal forma que ficavam quase abstratos. Então, assim, vocês viram no período anterior, vou botar aqui só um instante, que tinha aquela questão das formas simplificadas, né? Você via que usavam as formas, mas a gente facilmente identificava o que estava sendo retratado, né? Já no cubismo analítico, a gente já vê uma distorção da imagem, das imagens em si, ou seja, já houve uma mistura das formas, o predomínio do preto, do cinza, daqueles tons mais escuros, e assim, ele foi uma evolução, de certa forma, porém ele fugiu totalmente das características do pré-cubismo, né?
Enquanto o pré-cubismo ele se preocupou muito pela questão das formas mais nítidas, das cores evidentemente mais claras, o cubismo analítico ele já modificou tudo aquilo que tinha sido empregado antes. Então ele priorizou a forma, mas ele usou essa parte da decomposição cromática. E os objetos, eles foram totalmente distorcidos, então foi até voltado para aquela questão da arte abstrata, né? Então, de certa forma, o cubismo, ele, em alguns momentos, ele se confunde com o abstracionismo justamente por essa questão da distorção dos objetos. E claro, outra característica principal desse cubismo foi justamente a mudança nas cores, nas tonalidades, e isso ficou bem claro observando isso. Os principais representantes desse cubismo analítico foram Pablo Picasso e Georges Braque, né? Então eles foram os principais representantes do cubismo, dessa fase do cubismo chamado de cubismo analítico nessa época. Aí nós temos esse quadro chamado de A Paciência, de Georges Braque, do ano de 1942. A terceira fase do cubismo foi chamado de cubismo sintético. E o que foi isso, o cubismo sintético? Também conhecida como cubismo de colagens, nesta fase os artistas buscavam uma representação mais reduzida dos planos, né? E o que foi isso? Eles focavam-se em objetos realçados por cores mais fortes e formas mais decorativas. Então, o que foi que aconteceu? Então, eles estavam mais voltados para usar cores mais fortes. Então, diferentemente da fase anterior, em que se usavam cores mais escuras, tonalidades mais fortes, nessa perspectiva do cubismo sintético, eles estavam mais focados na questão de usar cores mais fortes, como o verde, como o azul, o amarelo, o laranja, né? Então a gente observou-se isso, né? E dentro dessa perspectiva, um dos nomes que mais se destacou dentro desse cubismo sintético foi o de Juan Gris. Então, Juan Gris, em 1913, ele pintou esse quadro cubista chamado de Violin and the Checkboard. Então, ele se preocupou muito com essa questão, né, do cubismo sintético. Então, ele estava muito preocupado com isso. Então, aí o nome da obra, mais uma vez, Violin and the Checkboard, de Juan Gris, do ano de 1913, né? Então, ele estava preocupado com essa questão. Bem, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês já ouviram falar no Tangram. Você conhece o Tangram? O Tangram, pessoal, ele é um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças. Então, assim, ele tem 7 peças de formas diferentes e de vários tamanhos. O Tangram ele é formado por 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo, né? Então, 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo, eles formam o Tangram. E com essas peças, nós podemos usar várias figuras, utilizando todas elas sem sobrepô-las, ou seja, a gente vai encaixando e
vai formando formas, né, formas do Tangram, de uma forma que a gente pode obter inúmeras figuras, inúmeras imagens, né? E eu vou deixar uma pergunta para vocês, né? Eu não sei se vocês já conheciam, né? Alguns podem evidentemente conhecer, mas outros talvez não. E muitos artistas do cubismo, o Tangram, ele foi desenvolvido a partir do cubismo. E muitas formas são obtidas, muitos objetos, animais, né? Muitas formas são obtidas através do uso do Tangram. Olha aí, ó. Por exemplo, a gente pode, o que é para fazer imagens do Tangram, né? Então a gente pode utilizar pedaços de cartolina colorida ou de tecido. Você pode pegar cartolina ou tecido e aí reproduzir as formas do Tangram. Tesoura, evidentemente, cola e giz de cera. E aí a gente vai recortar Tangrams de diferentes tamanhos e cores e usar suas peças para compor quadros inspirados nas obras dos artistas do cubismo. Então, o que acontece? A imaginação e a nossa criatividade é muito importante na construção desses objetos, né? Então, é muito importante a gente usar a nossa criatividade, e vocês podem ver que o resultado ele é muito interessante. Olha essa figura feita com os pedaços do Tangram, né? Então, a partir daí a gente pode criar inúmeras imagens, inúmeros objetos. E é um exercício que, como eu já falei, desenvolve a nossa criatividade, desenvolve o nosso potencial, né? Então a gente, evidentemente, a gente observa isso, né? A gente observa essa questão das formas no uso do Tangram. Eu vou deixar aqui para vocês umas sugestões de filmes e sites para que vocês possam conhecer mais sobre o movimento do cubismo, né, o movimento cubista. O primeiro site, né, que eu vou deixar para vocês é o http:// www.museupicasso.bcn.es/. Então esse site ele é o site do Museu Picasso em Barcelona, ou seja, você entrando nesse site, vocês vão conhecer melhor sobre as obras de Pablo Picasso, né? A gente vai conhecer algumas obras dele, algumas pinturas, né? E a gente vai observar o quanto o seu trabalho, né? O quanto as suas obras elas influenciaram mundialmente muitos artistas, inclusive até artistas aqui brasileiros, né, que sofreram influência do seu trabalho, né? Então a gente pode observar isso. Outro site que eu vou deixar para vocês é esse, é o www.pintoresfamosos, tudo junto, né? .com.br aí ponto de interrogação PG igual Picasso. E já nesse site vocês vão ter informações sobre pintores importantes, né? Então muitos pintores importantes dos
séculos passados, vocês vão encontrar nesse site. E nesta página você pode aprender um pouco mais sobre a obra de Pablo Picasso, né? Então, nesse site, além de você ter informações sobre pintores importantes, não só no cubismo, mas de outras correntes artísticas, você vai aprender mais sobre Pablo Picasso. Como eu falei, Pablo Picasso ele foi o principal nome do estilo cubista, foi o principal expoente do estilo cubista no mundo, né? Ele foi o principal nome. Tiveram outros nomes? Tiveram, mas Pablo Picasso foi o maior. E também eu vou deixar uma dica de filme, o filme Os Amores de Picasso, onde vocês vão conhecer um pouco mais da conturbada vida amorosa e artística do pintor. Então, assim, Pablo Picasso, esse filme é bem interessante porque, assim, fala evidentemente sobre a vida do pintor, né, a vida artística de seus quadros, de seu enorme talento, né, da sua contribuição artística para a sociedade e, por que não dizer, para a humanidade, já que, como eu falei, ele é um dos principais nomes das artes, das pinturas, das esculturas, né, juntamente com Leonardo da Vinci, né? E também retrata sobre a vida amorosa dele, que foi uma vida repleta de desamores, né? de situações em que ele viveu. Então, vale a pena vocês procurarem assistir esse filme, Os Amores de Picasso, né? Então, vale a pena mesmo vocês assistirem. Então, eu dou a dica desses dois sites, né, para que vocês possam aprender mais sobre Pablo Picasso, sobre a sua obra, mas também de outros autores, de outras obras, de outros autores importantes. E se você gosta de filme, né, essa dica de filme, essa sugestão de filme, para que vocês possam conhecer mais sobre a vida de Pablo Picasso. Vale a pena, pessoal, vale a pena assistir o filme, tá? Então eu recomendo a vocês. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham principalmente aprendido bastante sobre o cubismo. Vamos agora fazer uma pequena revisão. Então, o cubismo ele surgiu na Europa no século XX, né, resquícios de movimentos artísticos anteriores, né, e aí a gente pôde observar a característica principal do cubismo foi o predomínio das formas geométricas nas obras. Então, assim, elas retratavam, os artistas cubistas eles retratavam a realidade, mas não da forma real. Eles retratavam a realidade de uma forma em que se predominava o uso das formas geométricas, né? E aí, claro, né, aquela questão do predomínio, inicialmente do predomínio das cores claras, dos tons claros, e depois em uma determinada fase a mudança por cores mais escuras, por tonalidades mais escuras, né, foi observado nisso. Também a questão nas pinturas, no uso de formas geométricas de forma bem clara, bem nítida, né? A gente observa isso. E também, evidentemente, a questão dos principais nomes, né, que nós vimos aí, mas o nome levado mais em consideração dentro do cubismo foi o nome de Pablo Picasso, né, que foi um dos principais
nomes artísticos que estão gravados na história da arte, né? E também a influência do cubismo aqui no Brasil, evidentemente, por Vicente do Rego Monteiro e Tarsila do Amaral, que foram pintores que durante a Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922, sofreram influências desses artistas cubistas em seus trabalhos na Europa, né? Então o cubismo chegou aqui no Brasil e esses dois pintores, o Vicente do Rego Monteiro e principalmente a Tarsila do Amaral, eles foram os principais nomes do cubismo aqui no nosso país. Então vocês puderam ver que eles fizeram obras cubistas perfeitas, né? Obras cubistas de uma forma bem característica, de uma forma bem peculiar. Então o cubismo ele teve a sua influência durante o período em que ele esteve presente e até hoje ele serve de influência para artistas, né? Para novos artistas que querem desenvolver seus trabalhos, né? Suas artes de uma forma própria, né? Então cada artista ele tem a sua forma de ver, de explorar as suas ideias, enfim. Então a gente pode observar justamente isso. Então espero que vocês possam ter gostado bastante, espero que vocês possam ter aprendido muito sobre essa questão do cubismo, tá? E nas próximas aulas a gente vai aprender mais movimentos artísticos, mais movimentos ideológicos, até mesmo porque a ideologia de certas populações, de certos povos, está diretamente ligado aos movimentos artísticos, né? Então os movimentos artísticos naquela época eles buscavam essa questão, né, do uso de tendências, né, de movimentos importantes artísticos naquela época, né? Então as tendências artísticas, todas as tendências artísticas, todos os movimentos artísticos, eles surgiram a partir de outros, né, dos movimentos anteriores, e sempre foi buscada essa questão da inovação. Então a gente não foi diferente com o cubismo, tá bom? Então espero que vocês tenham aprendido bastante mais uma vez e até o nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula com mais um assunto de artes para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, tá bom? E até mais, tudo de bom. Valeu, gente!